Querido Mestre Jesus, obrigada por mais um dia em nossas vidas, que possamos despertar no nosso íntimo que a nossa casa terrena é a tua vinha de luz. Refaz-nos a cada dia para melhor servir-te e que possamos lembrar nossos compromissos assumidos quando aqui retornamos nesta jornada terrestre. Que possamos trabalhar no dia a dia para o bem geral e seguirmos com saúde e fé, sem jamais nos desviarmos dos caminhos retos na busca infinita do teu amor. Proteja nossos corações e nos dê o amparo que tanto precisamos nesses momentos difíceis. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que sigamos confiantes na misericórdia e bondade do Pai Maior a nos guiar. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, agradeço mais uma vez o convite dessa casa tão especial, o Centro Espírita Caravana do Conselheiro, e também a oportunidade de falar sobre esse tema. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É um tema que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5, e é de extrema importância nós lembrarmos nesse momento dos ensinamentos do Evangelho nos dias que vivemos, especialmente das bem-aventuranças. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, os Evangelhos são o roteiro da alma. E Joana de Ângeles, também no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz que o Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Essa passagem, Bem-aventurados os aflitos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, e também a encontramos com a tradução Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Na tradução do Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, há referência também ao vocábulo aflito, não só a referência que encontramos em outras traduções de os que choram. E, nesta obra, Haroldo nos informa que os aflitos seriam os que lamentam a morte de alguém, na sua tradução literal, né? Que estão de luto, estão enlutados, e também evoca toda a gama de sentimentos de um doloroso evento, de situações em que afloram emoções, principalmente decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual comumente ele é utilizado, né, para descrever o enlutado. Então, em razão deste significado também, é que comentamos a relevância desse tema, dessa passagem, nesse momento, né, em que nós estamos vivendo. E aí nós vamos lembrar também, né, em relação à fala de Haroldo num de seus estudos, que esta não é a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, fala dos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Mas Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo
esta bem-aventurança, né, bem-aventurados os aflitos, né, antes das demais, e seguida, no capítulo 6, do Cristo Consolador, não por acaso, né? E depois ele retoma a ordem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec então vai apresentar esse assunto desenvolvido em 31 itens, 19 temas, e nós vamos tocar em alguns durante a nossa fala, mas sem dúvida vale a pena a leitura, o estudo de todo esse capítulo. Em termos, então, de conceitos, nós poderíamos dizer que bem-aventurados seriam os ditosos, os felizes, os destinados ao bem, ou seja, aqueles que reconhecem e valorizam as suas conquistas, mas que também reconhecem a necessidade ainda de progresso, de reajustes, de alinhamento até de condutas. Enfim, serão consolados por aceitarem com resignação essas aflições recebidas, muitas vezes as lutas íntimas em busca de um aprimoramento. Então, bem-aventurado porque não é aquele que se revolta, né? O bem-aventurado não é o revoltado, o impaciente, não é esse que será o bem-aventurado, e sim é aquele que tem um controle sobre as suas emoções em relação às aflições que enfrenta. Um autocontrole, né, que luta contra as suas más tendências, as suas más inclinações em relação às dificuldades encontradas. Esta é a recomendação que nós encontramos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, Sede Perfeitos, que fala dos bons espíritas, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e seus esforços que emprega para domar, né, as suas más inclinações. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos lembra que a vida física não é isenta de problemas, e sim uma experiência iluminativa, onde nós vamos enfrentar inumeráveis desafios nesse processo de crescimento, que também exige esforços bem direcionados para que sejam esses problemas, essas aflições, bem solucionados. Então, nós vamos encontrar nesse livro algumas outras orientações em relação ao enfrentamento dos nossos desafios, né? E, uma vez mais, Joana nos diz que viver é uma construção interior, é construir-se interiormente, superando cada patamar dessa evolução que temos, né, que percorrer, mas mediante o burilamento, né, íntimo, o burilamento de nós mesmos. Então, não é uma tarefa simples, né, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual de cada criatura, que é chamada incessantemente a um trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo e de superação de dependências que nos tornam menores, né? Apegos que nós carregamos e que devemos nos libertar. Então, nós estamos diariamente, praticamente, né, frequentemente, sempre lidando com esses convites a conquistas exteriores, externas, menores, que acabam se multiplicando estados perturbadores, principalmente na área da emoção, estados fóbicos, complexos de inferioridade, egolatria, inquietações, ressentimentos, carência afetiva, enfim, transtornos de toda a ordem, né, que podem ser traduzidos em tormentos, em aflições, que muitas vezes a criatura não sabe como administrar, justamente por falta desse hábito de entrar em contato consigo mesma, para saber exatamente
o que ela deseja na sua existência. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 23, nós vamos encontrar Fenelon falando sobre essa questão dos tormentos que nós mesmos trazemos para nós, né? Os tormentos voluntários. E ele diz o seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis e também sujeitas a vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, a felicidade ao invés de procurar nos gozos da alma. Então, nós podemos entender com essa passagem que muitas vezes os tormentos vêm, né, porque nós não conseguimos administrar, né, as buscas que fazemos, onde não vamos encontrar um verdadeiro conforto emocional, né, essa felicidade que temos direito e que é possível dentro das condições em que nos encontramos. Então, ele fala mais adiante que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem e que não tem inveja, né, daquilo que não possui, não procura parecer mais do que não é, enfim, buscar nas coisas simples, né, as condições de satisfação. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos lembra que essas aflições, que, como nos lembrou a passagem anterior, muitas vezes são criadas por nós mesmas, né? Elas vão acabar gastando a nossa energia, principalmente em coisas de menor importância. Algumas ainda que nós buscamos no atendimento das nossas necessidades básicas, necessidades primárias, temporárias, né, sem a preocupação real com os nossos objetivos existenciais. E aí ela faz algumas considerações e traz uns conceitos muito interessantes, dizendo, por exemplo, que quando estamos despertos para os nossos deveres verdadeiros, nós vamos ultrapassar nessas necessidades primárias, né, sem apegos, sem aprisionamentos, e vamos perceber o que ela chama de meta-necessidades, que são apelos mais fortes para o autodescobrimento, para a interiorização, ou seja, meta-necessidades, que são necessidades ampliadas no sentido da sua real importância, onde a gente afasta-se, né? Onde nós nos afastamos dessas necessidades mais básicas, mais elementares. Então, a pessoa que se encontra já nesse patamar, no seu processo de crescimento, inclusive psicológico, ela começa a ter foco nos reais objetivos existenciais e a percepção de que a vida não termina com a morte orgânica. Então, fica livre desses condicionamentos de perda, sai da experiência terrena, né, dessas prisões que nos atormentam e tem essa visão, uma perspectiva, né, mais ampliada da vida, se libertando desse aprisionamento de conceitos de morte e de doença. E também ela destaca essa tendência que nós temos de ficar presos, né, de ficarmos presos ao passado, tanto ao passado bom, trazendo saudosismo, mas muitas vezes frustração por não termos experiências repetidas e depressão em decorrência disso, mas também lembranças ruins, né, que vão acabar levando a ressentimentos. E tudo isso gerando situações de desequilíbrio que começam no campo emocional e, em última análise, vão ter impactos também no nosso organismo, sendo muitas vezes a sede de doenças, né? E
há também a situação oposta, de a preocupação sempre com o futuro, né? Sempre no que vai acontecer, do que precisa ser conquistado, dos ganhos materiais que precisamos ter, levando a um estado também de ansiedade. Então, nós devemos estar atentos ao momento presente, às nossas necessidades reais e às ferramentas que precisamos ter para lidar com as dificuldades que nos chegam, inclusive a morte e as doenças, que são causas muitas vezes de aflições. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam a Kardec que Deus tem as suas leis que regulam todas as nossas ações. E, sem dúvida, quando o homem começa a cometer excessos, Deus traça limites. E, frequentemente, as doenças e até mesmo a morte podem ser os limites impostos para que o homem não se perca nos seus excessos e comprometa mais a sua trajetória, né? Então, na nota explicativa de Kardec a essa questão, 964, nós encontramos que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Deus não castiga e não considera que os nossos problemas sejam fornecidos como aflições, né? Eles não devem nos soar como aflições, e sim como recursos para que a gente não estacione no nosso caminho. Então, a dor muitas vezes nos chega para nos humanizar e também para nos tornarmos mais humildes, mais fraternos em relação à dor do próximo, né? Nos ensinando, então, a valorizar as coisas essenciais da vida, sair daquele caminho superficial, né? Aquele olhar superficial, rasteiro das nossas necessidades. Então, quais seriam as causas das nossas aflições, né? Nesse capítulo do Evangelho, Kardec organiza a origem das nossas aflições em causas atuais e causas anteriores. No primeiro grupo, nós vamos encontrar, né, das causas atuais, os sofrimentos, que são as consequências naturais do nosso caráter, do nosso comportamento, ou seja, a falta dessa interiorização, né, dessa chamada que Joana nos faz da necessidade de autoconhecimento. Então, nós encontramos nessa parte do Evangelho: quantos homens caem por sua própria culpa? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de atenção, né? Então, os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida, no entender de Kardec, né? E o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Em relação às causas anteriores das aflições, Kardec nos diz que são males que parecem atingir o homem como uma fatalidade, né? Como é o caso dos flagelos naturais, das enfermidades de nascença, acidentes imprevisíveis, né? Os reveses da fortuna, como ele lembra, mas, como todo efeito tem uma causa, estes tormentos também hão de ter uma causa, né? E se Deus é justo, também justa há de ser essa causa. Então, se a causa não está na vida atual, ela há de ser anterior a essa vida. A esse respeito, Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, uma obra muito interessante que a gente recomenda, né? Ela tem um capítulo que trata justamente das causas justas das aflições. E Joana nos diz que os indivíduos bons e generosos de hoje, aparentemente injustiçados, são aqueles maus de ontem que retornam para um processo de reparação.
Então, quando eles despertam na espiritualidade e percebem os delitos, os males causados, né, então examinam sob outra ótica essa situação e vêm com algumas aflições programadas, né, no sentido desse resgate, desse aprimoramento, e por essa razão nós devemos entender essas dificuldades como esses mecanismos de burilamento, de melhoramento, onde nós vamos depois ter um resultado melhor, né? Como um espírito mais trabalhado, né? Mais embelezado até, podemos até usar esse termo. Aliás, nesse trecho ela até faz uma comparação, né? Com a pérola. Como é que a pérola rara surge? Ela é resultado justamente de um mecanismo que a ostra sofre em seu interior na defesa do grão de areia, né, que a incomoda. Então acaba tendo esse resultado de beleza que vem em decorrência, né, de uma situação que inicialmente trazia um desconforto, uma aflição. E ela recomenda, como sempre, né, refugia-te na prece quando os teus pesares parecerem mais fortes e afligentes do que as tuas possibilidades de resistência. Então, quando a gente encontra as situações que parecem não serem justas em relação a aflições que as criaturas vivem, né, nós pensamos nas ideias materialistas, nas teorias espiritualistas, mas que não consideram a reencarnação, que não vão encontrar explicações com bases justas para essas aflições, né? E, por essa razão, vão entender como fatalidades, muitas vezes até aumentando essa revolta, ao invés de trazer o consolo, o conforto, a resignação. É importante lembrar também que há sofrimentos que não decorrem de dívidas passadas, né? Sejam recentes ou de outras experiências, mas são provas buscadas por espíritos num grau mais elevado de compreensão para acelerar o seu progresso. No item 10 desse mesmo capítulo 5º, nós vamos encontrar essa referência. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Então, qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Então, muitas vezes, há essa busca no sentido de sanar dificuldades passadas. E, falando particularmente em relação à questão das doenças, desse momento em que vivemos em meio a uma pandemia, nós vamos encontrar ainda na obra de Joana de Ângeles, na Vida, Desafios e Soluções, a referência de que a doença ela é uma ocorrência vibratória perturbadora, uma mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo que encontra-se em processo de amadurecimento. E nesse sentido, nós também encontramos algumas ações que vão amenizar essas situações de sofrimento. Ela, inclusive, diz que a própria medicação, o tratamento, deve ser envolvida, né, do amor, de uma atenção diferenciada, não só o medicamento. Ela diz que quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolo do que de um medicamento, de um antibiótico, né? Enfim, porque não poucas enfermidades resultam da somatização de conflitos, de problemas, de aflições que não são extravasados. Um sorriso, uma palavra gentil são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Por isso, Jesus, o terapeuta de nossas almas, ele sabia disso e participava de perto das aflições humanas, compartilhando, convivendo com essas dores, né? E por isso também Jesus vem com a sua proposta consoladora, com mais do que uma proposta, né? Uma promessa consoladora, o Consolador prometido,
trazido, né, pelo médico das nossas almas. Então, a doença, ela nem sempre representa um estado de calamidade nos equipamentos, né, que são responsáveis pelas expressões do nosso organismo, né? Muitas vezes elas vêm como uma terapia preventiva a males maiores, mas mesmo assim é importante lembrarmos a necessidade do controle mental, da educação do pensamento, que podem também representar uma eficiente terapia na prevenção de distúrbios, né? E cura para processos de ordem espiritual, uma vez que podem alterar a faixa vibratória de onde transitam as nossas ideias. Quando nós temos pensamentos de ordem superior, eles vão naturalmente elevar essa faixa vibratória, né? Se são emissões deletérias, né, acabam por afetar o nosso organismo. Então, normalmente, o hábito de mal pensar, de pensar negativo, ele deve ser fortemente combatido. Pensar bem é uma questão de hábito também. Toda vez que a gente tem um mau pensamento, né, perverso, malicioso, enfim, injusto, de imediato precisamos substituir por um pensamento mais digno, amoroso, confiante, saudável, enfim, de modo que ele possa também ser realizado, porque a gente sabe que um pensamento bem construído, ele vai agir, também vai ter reflexos, né, impactos no nosso organismo, na parte física, né? E Joana de Ângeles traz até uma explicação a esse respeito. Ela diz que o nosso pensamento bem construído vai agir no mecanismo do nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, e estes conjugados produzem enzimas, né, substâncias protetoras que vão acabar por tornar imune o nosso organismo. Então, o bom pensamento, ele vai inclusive colaborar no fortalecimento do nosso organismo, inclusive contra a invasão de agentes destrutivos, propiciando saúde. É por essa razão que Paulo escreve, né? Nós temos esse registro de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele coloca: regozijai-vos sempre, né? Então, sempre é um panorama positivo no nosso pensamento. Então, nesse capítulo ainda do Evangelho, capítulo 5, no item 18, nós vamos encontrar Kardec organizando o tema em torno do bem e do mal sofrer, né? Desses estados de alma que vão impactar na nossa saúde. E ele fala do desânimo, né? Que o desânimo é considerado uma falta. Não podemos nos desanimar. Deus recusa consolações quando vos falta coragem, né? E nesse sentido, a prece sempre vai ser um bom apoio para a alma. Mas não basta, é preciso ter uma base, né? Por base, uma fé viva na bondade de Deus. Então, nós vamos ter a recompensa dos fardos que encontramos quando temos resignação, coragem e fé. Então, bem-aventurados os aflitos, segundo Lacordaire, neste capítulo, seria o seguinte, né? Poderia ser traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Joana de Ângeles, ainda no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, diz que todos os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos que estão momentaneamente em angústia, receberão o seu quinhão de paz.
o quinhão do pão, que seria a paz, a vitória, se souberem sofrer com resignação após haverem resgatado compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente e que acabaram sendo geradores das situações de aflição, né, que estamos vivendo eventualmente nessa atual existência. Então, no item 12 ainda deste capítulo, encontramos os motivos de resignação. Kardec diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultuada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, o que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, quando nós relemos essa bem-aventurança, encontramos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Entendemos que seremos consolados quando compreendemos que não sofremos sem justa razão de ser e que nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado recente ou remoto, com a possibilidade, então, de refazermos nosso caminho, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, eliminando assim as causas do nosso sofrimento. Então, seremos consolados, serão todos consolados, aqueles que aceitarem com resignação as aflições recebidas. Nós estamos, então, chegando ao final desse ano, né? Um ano que trouxe tantos desafios, mas também que trouxe muito material para a nossa reflexão, para a nossa interiorização, e também nos traz a certeza de que do que encontramos nessa abençoada doutrina, o que encontramos na promessa do Cristo, que é uma fonte permanente de consolação. Então, eu desejo que nesse mês que chega, né, o mês do Natal do nosso amado Mestre Jesus, que nós possamos, então, encontrar em nossos lares as bênçãos de Jesus, renovando as esperanças de dias melhores. Muita paz a todos. Muito obrigada. Pai de misericórdia, aqui estamos para agradecer por esta noite de conselheiro, do último mês do ano. Muito a agradecer por todas as oportunidades que ao longo deste ano tivemos, oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento, oportunidade de acolhida, oportunidade de amar e de ser amado. Hoje, agradecemos pela colocação da nossa irmã Norma sobre esse tema: bem-aventurados os aflitos. Nós, caravana de conselheiro, quantas aflições durante esse ano, mas quanta acolhida uns para com os outros
mesmo com todo o distanciamento físico, quanta acolhida, quanto amparo da espiritualidade dessa casa e de cada um membro desta caravana. Só temos, ó Pai, a agradecer por tudo o que tivemos, por tudo que passamos, por tudo que construímos, por tudo que ainda vamos construir. Que esse ano que termina faça de nós caravaneiros cada vez mais conscientes da missão que temos a cumprir. Obrigada, conselheiro. Obrigada, mentores dessa casa. Obrigada a todas as falanges de bem, de cura, que sempre nos acompanham, nos orientando, nos instruindo, às vezes, nos colocando em situações oportunas de aprendizado, situações difíceis, mas situações que nos fazem crescer. Por tudo, ó Pai, que nos deste, dizemos graças a Deus.